Gente boa, feliz e abençoada Páscoa para todos nós. Hoje, domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor. E somos destinados à ressurreição. Essa mensagem que chega para todos nós. Aleluia é o domingo da Páscoa. O dia em que o crucificado foi ressuscitado pelo Pai. É o dia do Senhor Jesus, o primeiro domingo da história. O primeiro dia da semana. A vida renasce transformada na vida nova de Jesus. A história entra na sua fase última e definitiva. A ressurreição de Jesus testemunha que a vida tem sentido quando o amor é vivido até as últimas consequências. Celebremos a festa do amor, a festa da vida em plenitude. Jesus ressuscitou, aleluia. O capítulo anterior terminou justamente nessa sequência que estamos fazendo, então terminou num jardim onde Jesus foi colocado. O jardim é o lugar da beleza, é onde a semente é enterrada e morre para dar nova vida. Este capítulo começa com um túmulo vazio e vai terminar com um túmulo aberto. Ela volta, então o texto mostra Maria Madalena que vai ao sepulcro de madrugada e o encontra vazio. Ela volta então ao cenáculo para anunciar aos discípulos o desaparecimento do Senhor. Pedro e o discípulo amado entram em cena e não só constatam o que Madalena disse, mas também encontram as faixas de linho estendidas e o sudário à parte, enrolado no lugar. Diante desses sinais, o discípulo amado viu e acreditou. O evangelista comenta que ainda ignoravam a Escritura, que falava então da ressurreição de Jesus dos mortos. E o texto conclui com o retorno dos discípulos. Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Essas palavras nos foram ditas ontem na Vigília Pascal. Jesus não se encontra num sepulcro, não está enterrado. O seu túmulo está vazio. Este é o primeiro sinal de que ele ressuscitou. Existe hoje uma constante negação da morte. A grande maioria das pessoas vive como se nunca fosse morrer. Mas o pior não é isso. O mais triste é morrer como se nunca tivesse vivido. Jesus viveu sua vida intensamente. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio. O sentido da sua vida estava em fazer voltar à vida aquele que havia morrido em sua saúde, em sua liberdade, em sua fé, em sua esperança. Mas como disse Tim Keller, Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. A vida de Jesus foi uma ameaça ao sistema religioso e político da época. Sistemas que geravam morte e se alimentavam da morte. E por isso ele foi morto. Após o sepultamento de Jesus, uma grande pedra foi colocada para lacrar o seu túmulo. Essa pedra era como que um ponto final que os inimigos de Jesus tiveram a pretensão de colocar na história da sua vida. Mas o Pai fez rolar a pedra do túmulo do seu filho. Ao ressuscitar Jesus, o Pai disse, sim, à vida e às atitudes do seu filho. Ao ressuscitar Jesus, o Pai revelou ao mundo aquilo que o próprio Jesus havia dito aos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos vivem.
Para Deus todos vivem. O nosso lugar após a morte não é dentro de um túmulo, mas na casa do Pai, onde há muitas moradas, onde Jesus prepara o lugar para cada um de nós, porque Ele quer que estejamos onde Ele mesmo está. A garantia de que nós estamos destinados à ressurreição é o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Ele nos marcou com um selo, sinal da pertença a Deus, para o dia da redenção. O Espírito Santo geme dentro de nós, suspirando pela redenção do nosso corpo. Deus Pai, que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Nossa fé na ressurreição de Jesus depende diretamente dos apóstolos, pois eles comeram e beberam com Jesus após a ressurreição. Ainda que alguns de nós desejassem ver pessoalmente o Senhor ressuscitado, para somente então crer, é preciso nos lembrar da advertência que ele fez a Tomé. Você acreditou porque me viu. Felizes aqueles que creram sem me ter visto. Felizes aqueles que creem na ressurreição de Jesus, testemunhada nos evangelhos pelos discípulos aos quais Jesus apareceu após a ressurreição. Além disso, lembremos de que a única pessoa a quem Jesus apareceu após sua ressurreição ao céu foi o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco. E ainda assim, não visível corporalmente, mas por meio de uma forte luz. Não pretendamos ter visões ou revelações particulares para somente então crer que Jesus ressuscitou. Aos discípulos de Emaús, Jesus deixou claro que está vivo e ressuscitado, caminhando com seus discípulos de todos os tempos, fazendo-se presente na palavra da Escritura e também no partir o pão. Lembremos também do que o apóstolo Paulo nos disse: nossa vida de pessoas ressuscitadas está escondida com Cristo em Deus. Nós somos como que uma semente. Dentro dela há uma vida escondida que só se manifestará ao ser sepultada. Mesmo sendo pessoas habitadas pelo Espírito Santo e por isso mesmo destinadas à ressurreição, nosso corpo permanece fisicamente mortal. Somente quando Cristo ressuscitado se manifestar a cada um de nós é que seremos revestidos da sua glória e receberemos dele um corpo glorioso. A nós que cremos na ressurreição de Jesus e em nossa futura ressurreição, é pedido que busquemos as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Por acreditarem firmemente na ressurreição, os primeiros cristãos vendiam seus bens e davam aos pobres, de modo que não havia necessitado entre eles. Lamentavelmente, muitos cristãos comportam-se como pessoas mundanas, cujo Deus é o estômago e cujo sentido da vida é erroneamente buscado nos bens materiais. São pessoas que usam o Evangelho como livro de autoajuda. Não se comprometem com nenhum trabalho na igreja e preferem se manter distantes dos problemas sociais com uma fé fortemente individualista. Buscar as coisas do alto significa colocar Deus verdadeiramente no centro da nossa vida e orientarmos a nossa conduta segundo a sua palavra. Vivendo uma vida simples, socorrendo os necessitados e tendo consciência crítica diante deste mundo materialista, no qual grande parte das pessoas vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido.
Isso nos dizia Dalai Lama. Buscar as coisas do alto significa buscar o reino de Deus e a sua justiça, conforme o próprio Jesus nos ensinou. Buscar as coisas do alto significa ouvir o apelo do Espírito que geme em nós, desejando a nossa união definitiva com Cristo em Deus. O sepulcro vazio é o pressuposto da fé cristã, para a qual o destino do ser humano não é a morte, mas a ressurreição dos mortos. Leia-se Paulo em 1 Coríntios 15:14. Quem nega a ressurreição dos mortos, nega também a ressurreição do Filho. Leia-se também o apóstolo, no mesmo capítulo 15, versículo 19. Para o evangelista João, também crer significa crer em Jesus ressuscitado. Porque viste e creste, felizes os que não viram e creram. A fé na ressurreição nos faz viver a vida nova, com esperança. Essa fé nos ajuda a correr em meio às nossas noites escuras à procura de Jesus, que é a luz verdadeira. O Papa Francisco reconhece que mesmo em meio às grandes dificuldades é preciso permitir que a alegria da fé comece a despertar como uma secreta, mas firme confiança, mesmo no meio das piores angústias. Nossa celebração hoje quer nos levar a essa certeza. O amor, fonte da vida, é maior do que a morte. Cristo ressuscitou e é a nossa força para superarmos a morte, todas as mortes. É este o convite. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me aqui imaginando o jardim próximo ao sepulcro. Peço aquilo que quero, o encontro com o Senhor ressuscitado. E buscando tirar proveito, vejo, escuto, observo e contemplo as pessoas, quem são, o que dizem e o que fazem. Jesus ressuscitou, aleluia! Feliz Páscoa para todos e todas.